A lei de Coulomb é uma lei física fundamental que explica a característica elétrica que existe entre cargas elétricas. As cargas elétricas produzem interações, forças entre si. Nós vimos isso através do princípio de Diffie, que corpos eletrizados com carga de mesmo sinal, o que eles fazem entre si? Eles se repelem, carga de sinais opostos se atraem. Porém, o princípio de Diffie é um princípio puramente qualitativo. Ou seja, você vê o que acontece, você descreve o que acontece, mas você não consegue fazer uma medida a partir disso. A lei de Coulomb vem para resolver esse problema, quantificar a medida da força elétrica, tá? Vamos considerar que eu tenho aqui dois corpos eletrizados. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo eletrizado com carga positiva, que eu vou chamá-lo de corpo com carga Q1, e aqui eu tenho um segundo corpo com uma carga negativa, que eu vou chamá-lo de corpo de carga Q2. Essas cargas, como a gente já viu anteriormente, se dá pela quantidade de elétrons que o corpo perde ou que ele ganha, né? Se ele ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Se ele perde elétrons, fica eletrizado positivamente. Então vamos considerar que eles já estão eletrizados. Pelo princípio de Diffie, a gente sabe que cargas opostas irão se atrair. Então vai haver uma atração entre esses dois corpos. Porém, essa atração se dá da interação entre eles. Isso significa que a carga 1 vai atrair a carga Q2, assim como a carga Q2 vai atrair a carga Q1. Essa atração se dá por uma interação. Interação aqui vem da ideia da terceira lei de Newton, que também é válida lá da mecânica. A terceira lei de Newton diz que toda ação produz o quê? Uma reação de mesma intensidade e direção, porém, sentido contrário. Então, se a carga 2 puxa a carga Q1 com uma força F, a carga Q1 puxa a carga Q2 com uma força menos F. Esse menos caracteriza que essas duas forças têm sentidos opostos. Porém, o valor é o mesmo F. Então, essa força aqui e essa força aqui têm a mesma intensidade. Constitui um par, então, ação e reação. Coulomb, ao analisar essa atração entre essas duas cargas, por exemplo, ele percebeu que essa força tinha como causa as próprias cargas. Então, se as cargas eram a causa e a força era o efeito, ele concluiu que quanto maior fosse as cargas, quanto maior fosse a causa, maior também seria o efeito. Então ele pensou, se eu aumentar o valor da carga Q1, o que deve acontecer com o valor da força F? Se a carga é a causa da força, aumentando a carga, aumenta-se a força. Então ele concluiu que quanto maior a carga, maior era a medida da força. Que relação matemática a gente diz que é disso? Uma relação diretamente proporcional. Mas também maior o valor de Q2, também vai produzir uma maior força F aqui também. O que indica que a força F ela não depende só de Q1, mas também depende de Q2 da mesma forma, numa relação diretamente proporcional. Por outro lado, Coulomb percebeu também que essa força da carga 1 sobre a 2 e a 2 sobre a 1 é uma ação à distância. Uma ação que ocorre a uma certa distância entre uma carga e outra. Aí ele pensou, como essa distância influencia essa força? Bom, vamos imaginar que essas duas cargas estão bem próximas à outra. Tipo, 1 centímetro uma da outra. Aí vamos imaginar agora que eu coloque essa carga 2 longe da carga Q1, por exemplo, a 10 mil quilômetros daqui. Não, coloquei longe para ser dramático, certo? Ok? Vocês perceberam o outro extremo. Se eu colocar muito longe, mas muito longe, a influência que uma carga exerce sobre a outra vai ser significativa? Não. É claro, fui muito longe, mas se eu colocar mais distante do que estava antes, o que vai acontecer com a intensidade da força? Ela vai diminuir. Foi essa a ideia que Coulomb teve, que quanto maior fosse a distância, como consequência, menor era o valor da força. Bom, a partir dessas relações, então, ele conseguiu elaborar uma hipótese que ele poderia testar depois em laboratório de como encontrar o valor dessa força. Essa força elétrica aqui, então ele pensou, deve depender do quê? Deve depender tanto da carga Q1 quanto da carga Q2 e da distância. Mas que tipo de relação matemática entre essas três coisas? A carga Q1 e a carga Q2 são diretamente proporcionais. E numa relação direta, você manifesta essa relação a partir de uma operação matemática, que é a multiplicação. Então ele concluiu que a carga Q1 vezes a carga Q2 estavam multiplicando entre si. Porém, o que a distância manifesta-se em relação à força aqui?
Uma relação inversamente proporcional. E como é que eu coloco essa relação matematicamente aqui, se é o inverso da relação anterior? Dividindo. Então ele colocou aqui a distância dividindo aqui, certo? Tá? A partir disso, então, ele concluiu que ele poderia criar um conceito de força e que esse conceito de força pudesse estar relacionado com esses três elementos aqui. O que ele fez depois disso? Bom, em ciência é assim, você gera uma hipótese, a partir dessa hipótese você tem uma ideia de como as coisas funcionam e depois você faz o quê? Vai para o laboratório testar, certo? Você vai ao laboratório testar para verificar se as coisas funcionam desse jeito. Quando Coulomb foi para o laboratório testar essa equação, essa relação matemática aqui, em relação às cargas elétricas, tanto Q1 quanto Q2, as coisas funcionaram plenamente. Ou seja, se dobrasse o valor de Q1, dobrava o valor da força. Se triplicasse o valor de Q2, triplicava o valor da força. Se ele dobrasse aqui e triplicasse aqui, a força aumentava 6 vezes, pelo produto dos valores que foram aumentados. Porém, quando ele mudou a distância, as coisas não deram certo. Ele aumentou a distância e a força reduziu, mas reduziu muito mais do que ele esperava. Por exemplo, dobrando a distância, a força não caiu pela metade, ela caía 4 vezes. Quando ele triplicava a distância, ou seja, aumentava a distância 3 vezes, a força caía 9 vezes. Aumentando a distância 4 vezes, a força caía 16 vezes. Então ele percebeu que havia alguma coisa a ser corrigida na equação. O que ele fez? Ele foi lá e colocou elevado ao quadrado aqui. Então essa relação aqui, colocada ao quadrado, mostrava para Coulomb que algo a mais tinha que ser pensado sobre isso. Porém, naquele momento, ele fez isso de forma experimental. Os dados experimentais mostravam para ele que a relação entre a força e a distância seria inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Aí, fazendo essa correção, voltando para o laboratório, e ele testou novamente e as coisas deram certo. Então, uma modificação na hipótese dele provou-se correta depois no laboratório. Mas tem mais uma coisinha ainda que Coulomb percebeu. O meio influenciaria essa força elétrica entre as cargas. Por exemplo, vamos imaginar que entre essas duas cargas aqui, eu tenho aqui as moléculas de ar. As moléculas de ar são feitas de átomos também, não são? Hoje nós sabemos disso, né? Apesar da época eu não sabia ainda do que era átomo ainda. Mas vamos imaginar, uma explicação moderna. Eu tenho moléculas de ar aqui em volta. Essas moléculas de ar também têm átomos. Esses átomos são feitos de átomos, aliás. Esses átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. E eletricamente os prótons e elétrons têm carga elétrica. Essas cargas elétricas dos prótons e dos elétrons, dos átomos que compõem o ar, também não pode interagir com essas duas cargas? Pode ou não pode? Logo, essa carga não estaria interagindo apenas com essa. Então, a presença de outras cargas aqui no meio, gerada presentes devido a esses átomos que estão aqui no meio do caminho, estaria influenciando o valor dessa força elétrica aqui. Então, naquela época, Coulomb já havia percebido que o meio que circunda essas cargas também influencia o valor da força. E esse meio foi representado por uma constante K, que nós chamamos essa constante K de constante eletrostática do meio. Ou seja, representa o que existe em torno dessas cargas aí. O valor mais utilizado e mais cobrado de maneira simplificada é aquele meio que não tem nada que vai atrapalhar a ação dessas cargas aí. Qual o meio que não tem nada que atrapalha? O meio que não tem nada é o vácuo. Então, o meio mais comum a ser utilizado em vários problemas que envolvam o estudo da força elétrica é o vácuo. E nesse caso, quando a gente pensa no vácuo, o K do vácuo a gente representa pelo símbolo K0. Ok? É muito comum utilizar essa simbologia aqui, ó, K0, que é o K do vácuo. Vale um número, vale 9 vezes 10 elevado à nona unidades do sistema internacional. Esse é um valor que normalmente não precisa ficar tão preocupado em memorizar, porque os problemas em geral fornecem esse valor, é uma constante universal. Assim como outras constantes, ok? Que a gente vai falar e que já falamos. Por exemplo, a carga elementar, né, que nós vimos que é a carga elementar, a carga do próton ou do elétron, de 1,6 vezes 10 a menos 19, também não precisa ser um valor memorizado, tá? Mas tem que ser compreendido o significado. No caso da carga elementar, representa a menor unidade de carga elétrica elementar
de carga elétrica estável, que é elementar, que alguma coisa pode ter. Quem pode ter isso são os prótons e os elétrons. No caso do vácuo aqui, também apresenta uma propriedade no seu espaço. Essa propriedade é a constante eletrostática dele e vale 9 vezes 10 a nona. Tá? Meios diferentes do vácuo vão apresentar valores dessa constante também diferentes. Então representa o quanto que o meio influencia na força elétrica entre as cargas. Acontece que Coulomb, quando estava montando essa equação aqui, havia uma outra relação muito parecida com essa, que fez ele colocar esse ao quadrado aqui com uma certa segurança. Mas foi feito isso a partir de uma analogia que ele fez com uma outra área da física, que é a mecânica. Lá no estudo da mecânica, já bem há muito tempo conhecido, já na época de Coulomb, sabia que a gravitação universal, que é a relação entre massas de planetas, por exemplo, ou de planeta e estrelas, essa relação era uma relação matematicamente muito parecida com isso que ele estava imaginando. Por exemplo, no estudo da gravitação, Isaac Newton formulou teoricamente, não foi feito experimentalmente originalmente, mas foi feito de maneira teórica, uma relação entre duas massas na parte gravitacional. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenha duas massas, uma massa M1 e uma massa M2. Quem pode ser essas duas massas gravitacionalmente? Eu posso imaginar que aqui é a Lua, aqui é a Terra, ou posso imaginar que aqui é a Terra e aqui é o Sol, ou que aqui é um planeta e aqui é outro planeta, e que estão separados entre si por uma certa distância. O que a lei da gravitação universal, conhecida por Newton, estabeleceu sobre isso? Que duas massas gravitacionais, elas se atraem mutuamente. A massa 1 atrai a massa 2, assim como a massa 2 atrai a massa 1. Se aqui é uma força F, aqui vale uma força menos F. Ok? E Newton chegou a uma relação matematicamente deduzida em que a força da gravidade ela depende de uma constante chamada constante da gravitação universal, depende diretamente da massa M1, depende diretamente da massa M2 e depende também da distância, só que de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a força diminuía com o inverso do quadrado da distância. E isso já era muito conhecido na época de Coulomb. Aí, pensa comigo. Ele tinha elaborado uma hipótese. Essa hipótese, a priori, relacionava a distância de maneira inversamente proporcional. Ele olhou para isso, olhou para aquilo e viu que as duas coisas eram muito parecidas. Certo? Muito parecidas, a ponto de, podemos pensar assim, por analogia, que as relações matemáticas são muito semelhantes. Então, na hora que ele conferiu, no método experimental dele, que aqui deveria ser colocado ao quadrado, ele olhou para isso e olhou para aquilo e viu que as coisas eram muito parecidas, é natural pensar que ele, com mais segurança, colocou isso aqui ao quadrado. E aí a relação foi para o laboratório, foi testada e funcionou. Certo? Se funcionou, então está correto. Bom, podemos dizer que numa primeira análise científica está correto, mas só isso não basta na ciência. Você simplesmente construir uma hipótese, testar ela e funcionar, significa então que essa hipótese está correta? Ela está como candidata a ser correta, porque uma teoria ela só é correta se você tiver uma relação entre causa e efeito e explicado tanto, pelo menos dentro da física, experimentalmente quanto matematicamente.